Que precipitação desse jovem. Estão vendo? Segue-me. Agora, vejam, ele tinha de seguir alguém. Agora, ele tinha de seguir a influência das pessoas com quem se relacionava, a influência de alguma jovem, a influência de um grupo de rapazes com quem se relacionava, seus colegas de escola, ou seguir Jesus Cristo. Com toda a sua bondade, ainda assim ele sabia que não tinha a vida eterna. Jovens, é nisso que vocês têm de pensar. Entendem? Agora, olhem para o rapaz esta noite, o que ele poderia ter sido e o que ele é. O que ele é esta noite. Ele está em algum lugar. Ele era um homem. Ele está em algum lugar. Ele está esperando o juízo. Ele está esperando enfrentar o juízo naquele dia, tendo rejeitado a mesma oportunidade que lhes é apresentada, jovens, quase sob a mesma circunstância. Bons jovens, boa personalidade, bons pais e mães. Com o que vocês têm, nem precisam trabalhar, a menos que queiram. Estão vendo? Mas há outra coisa que acompanha isso. Há algo que acompanha. Essa palavra, esta noite, nunca morre. Ainda é um desafio a todo jovem, a toda jovem. Segue-me. Estão vendo? As palavras não morrem. Sempre que falar algo, lembre-se, quer seja no carro em segredo, quer seja no púlpito, quer seja na esquina com seu namorado ou namorada, onde quer que seja, nunca morrem. Elas têm de viver para sempre. Quando vi aquela moça que eu... Outra noite, na visão, uma bela jovem, atriz de Hollywood, e a vi morrendo, estendendo a mão, tentando pedir ajuda. Ela morreu de ataque cardíaco, senhorita Monroe. E então, isso foi há 2 anos, e a vi morrendo. E 2 dias depois, ela de fato morreu. Então, a outra noite, ouvi a voz daquela moça. Como? As crianças estavam me dizendo... Papai, o senhor sempre vai ao Rio sem retorno. Disse, vão passar um filme sobre ele esta noite. Uma noite me disseram que certa noite ia passar 1 ou 2 semanas antes. Pensei, bem, quero vê-lo, pois já desci aquele rio 2 ou 3 vezes, acho que umas 5 vezes. Bem, eu queria vê-lo. E a senhorita Marilyn Monroe foi atriz nele. Bem, foi essa moça que vi na visão. E lá estava ela no filme e as representações, o papel exato que ela interpretou no Rio Sem Retorno. Quando foi atriz naquele filme, talvez 15 anos atrás. Era um filme antigo, talvez de 20 anos atrás. E ela está morta há 2 anos. E lá está ela de novo, viva! Cada representação e cada palavra. Estão vendo? Ainda está tão gravado em fita magnética que está vivo de novo. Não só isso, mas tudo o que dizemos está vivo. Cada palavra que falamos não pode morrer. Há palavras atravessando a sala agora, formas de pessoas. A televisão capta. Você pode falar aqui mesmo e eles ouvem ao redor do mundo nesse mesmo segundo, antes mesmo que você possa ouvir nesta sala. Dá a volta ao mundo por meio eletrônico. E a grande tela de Deus capta. E cada movimento que você faz e cada atitude, você terá de encarar isso no juízo. Está vendo? Assim, jovem, é bom parar, pensar nestas coisas, veja, pois você se encontrará com isso de novo. Está vendo? Vamos seguir este jovem, a oportunidade que ele teve e nos colocar no lugar dele. E uma moça, como se fosse Becky e Marilyn, como se você estivesse em seu lugar e pudesse ouvir essa voz que ainda está viva. Ainda está viva, ainda está se movendo. A ciência diz, daqui a 20 anos captarão a voz literal dele, que ele falou há 2000 anos. Ainda está viva, como uma pedra caindo no oceano. A onda nunca cessa. Ela vai até a praia, milhares de milhas e volta. Quando uma voz é transmitida pelo ar assim, ela nunca morre. Não há nada que você possa dizer no juízo. Está bem ali. Lá estará a voz de Jesus Cristo convidando aquele jovem. Segue-me. E ele rejeitando. Na tela,
triste, porque possuía muita propriedade, estão vendo? Podemos nem sempre tem de ser dinheiro, podem ser outras coisas, estão vendo? Qualquer coisa que valorizemos mais do que esse chamado, vejam, torna-se como dinheiro para nós, torna-se algo que nos corrompe. Agora, vamos segui-lo um pouco. O que acontece quando ele rejeita? Ele não ouviu essa voz de Cristo, ele se foi com seus amigos. Vocês, jovens, são todos bons jovens e certamente terão amigos, mas cuidado com o tipo de amigo que tem. Se esse amigo segue Cristo, vão com esse amigo. Sigam Cristo também. Do contrário, não o façam. Vamos dar uma olhada nele. Vemos que talvez ele tenha conservado seus amigos. Ele se tornou um grande governante. Ele era um governante, então. Mais tarde, o encontramos tão próspero que ele teve de construir mais celeiros para guardar suas coisas. E então ele disse a si mesmo, ao envelhecer, e as preocupações da juventude e tal cessaram, talvez ele só tenha se divertido. Quando se é um idoso ou idosa como eu, minha esposa, a mãe e o pai de vocês, não há quase nada em que possam pensar. Eles não querem sair e perambular pelas ruas. Você sabe, como moços e moças fariam em encontros amorosos, e quem vai ser sua esposa ou seu marido, ou... Vejam, eles não têm isso em mente, eles têm filhos em que estão interessados. É o que vocês serão amanhã, se houver um amanhã. Estão vendo? E vejam o homem, então, talvez nem tenha se casado. E, no entanto, ele era um grande governante e ficava sobre... E como ainda hoje ocorre em Jerusalém, eles comem no terraço, a esta hora do dia, quando refresca, ao anoitecer. E vemos outro personagem retratado com ele, um mendigo. E o homem, após ser criado para honrar o próximo e fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem, vejam, ao rejeitar esse chamado de Cristo, por fim, parece que um jovem que foi criado num lar assim, que isso nunca o deixaria. Mas deixou. E um homem chamado Lázaro estava deitado junto ao portão, pedindo-lhe de comer, mas em vão. Ele desejava comer as migalhas que ele varria, nem mesmo para o mendigo, mas para os cães. E estava coberto de chagas. Mas a esta altura, o homem tinha sido tão lapidado pela sociedade que não tinha mais sentimento. Ele ficou insensível, pois havia rejeitado essa oferta de Cristo. E talvez certa noite, a esta hora, brindando com bons vinhos e rodeado de lindas mulheres adornadas com joias e tal, com tudo o que seu coração poderia desejar, e brindando, um mendigo estava deitado junto ao portão. E antes do amanhecer da manhã seguinte, ele estava no inferno, clamando para que Lázaro viesse pôr água em sua língua. A mudança de cena. E notem, quando ele disse, Pai Abraão, agora ele ainda se lembrava de que Abraão era o pai dos judeus. Ele disse, Pai Abraão, manda esse mendigo Lázaro descer aqui com um pouco de água nos dedos para me pôr nos lábios. Essas chamas me atormentam. E ele disse, e Abraão disse, é que não posso fazê-lo, em outras palavras. E além de tudo, veja, você teve sua oportunidade em vida. Quando ele teve? Quando Jesus disse, segue-me. Mas ele rejeitou. Ele seguiu o caminho em que podia ganhar dinheiro. E tudo bem, não há nada de errado em ganhar dinheiro, mas sigam a Jesus enquanto o fazem, entendem? Mas ele foi em outra direção, com a multidão. E vejam que ele disse, e Abraão disse, e além de tudo isso, há um abismo entre você e ele, que ninguém jamais cruzou e nunca cruzará. Os que estão aí não podem vir aqui, e estes aqui não podem ir aí. Está determinado. Ninguém cruzou nem cruzará. Então, ouçam-me. Agora, ele quer ser evangelista. O chamado que Jesus lhe tinha dado para segui-lo tinha e ser um ganhador de almas quando o jovem voltou a ele. Ele se lembrou disso, que tinha 5 irmãos lá na terra e não os queria naquele lugar. Ele disse, então, manda Lázaro de volta para dizer a meus irmãos que não venham para cá. Em outras palavras, aceitem o chamado de segue-me.
Estão vendo? Mas ele disse, eles não aceitarão. Ele disse, sim, se alguém como Lázaro ressuscitasse dentre os mortos e voltasse e lhes contasse. Vejam, isso mostra que depois que morremos, ainda estamos conscientes. Ele se lembrava. Abraão disse, filho, lembre-se, em seus dias. Estão vendo? Você ainda se lembra. Você não perde a memória. Você se lembra. E as lembranças que esse homem podia ter, e ainda no mesmo lugar, lembrou-se da oportunidade que teve de ouvir Jesus dizer, segue-me. Mas ele seguiu a pessoa errada, gente errada. Ele se envolveu com a gente errada e foi para o lugar errado. Acabou na eternidade errada, para ser aniquilado naquele dia, separado de Deus para sempre. Jesus também fez uma declaração muito marcante. Ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos e voltasse, eles não seriam persuadidos, porque eles têm a lei de Moisés, e se não a ouvem, tampouco ouvirão. Ainda que alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles não serão persuadidos. Por quê? Porque a lei falou algo assim? Sim. Faça aos outros o que gostaria que lhe fizessem. E ele tinha vivido sob a lei, mas deixou o mendigo morrer no portão. Estão vendo? Ele tinha vivido sob os mandamentos de Deus e ainda assim falhou em ver essa grande vida eterna. Jovens, vocês, cada um, parecem meus. Vocês, cada um, parecem ser meus filhos. De certa forma, vocês são, vejam, espiritualmente falando. Isso mesmo. O Senhor Deus colocou a alma de vocês aos meus cuidados, porque vocês vêm ouvir-me. Vocês creem em mim, estão vendo? E em certo sentido da palavra, vocês são meus filhos. Isso mesmo. Lembrem-se sempre, guardar os mandamentos de Deus é uma grande coisa. Ser criado num bom lar é uma herança de Deus. E ser bons jovens com personalidade como vocês têm é bom. É maravilhoso ter instrução. Até viver nesta terra livre é maravilhoso. Temos muitas coisas pelas quais ser gratos. Mas há algo que vocês não herdam. Vocês têm de aceitá-la. É a vida eterna. E vocês só o farão seguindo Jesus, tendo a experiência de nascer de novo. Não negligenciem isso. Certa vez ouvi um conto de um homem que ele era pobre. E ele sempre quis, é como um conto de fadas. Todavia, nunca me esqueci. E certo dia ele colheu uma flor. E a flor era mágica, e a flor lhe respondeu e disse, você foi pobre a vida toda. Disse, agora peça o que quiser e lhe será dado. Ele disse que aquela montanha lá se abra e eu possa entrar nela e achar ouro na montanha. Bem, disse ela, você terá de me levar com você aonde quer que vá. Está vendo? Terá de me levar com você. Assim, onde eu estiver, você poderá pedir o que quiser. Ele foi até a montanha, e a montanha se abriu, e ele entrou. As saliências das rochas estavam cheias de ouro e diamantes, como diz o conto de fadas. Ele colocou a flor sobre uma mesa ou uma pedra, e correu e pegou uma enorme pedra preciosa e disse, tenho de ir mostrar isso aos meus amigos. E agora sou rico. Tenho tudo agora. Tenho de mostrar isso. E assim a flor falou, mas disse, você se esqueceu do principal. Então ele correu de volta e pegou, disse, bem, talvez eu pegue um pouco de ouro, vou pegar um pouco de prata. E assim ele disse, vou sair correndo para dizer às pessoas o quanto sou rico e tudo o que tenho. E ele chegou à porta e a flor disse, mas você se esqueceu do principal. Então ele voltou correndo, disse, aqui achamos todo tipo de material. Assim ele pegou uma pedra, disse, vou pegar esta pedra e mostrar às pessoas de que tipo de pedra esta montanha é feita, para poder achar o caminho de volta a ela.
Estão vendo? E começou a sair pela porta, e a flor disse, pela última vez, você se esqueceu do principal. Oh, ele disse, oh, calhe a boca. Vejam, ele não queria mais ouvir, esqueceu-se do principal. E saiu correndo pela porta. E quando saiu, a porta se fechou atrás dele com a flor dentro. O principal era a flor. Estão vendo? O principal era a flor. Anos atrás, quando era jovem, como vocês aqui são, numa fazenda de gado aqui acima de Phoenix, estava lendo um artigo sobre garimpo, um artigo sobre um garimpeiro. Naquela época não havia estradas por aqui, só pequenas trilhas arenosas. Ainda garimpam muito aqui, sabem? Mas esse garimpeiro chegou e achou muito dinheiro e achou muito ouro. E a caminho de volta ele ficou numa cabana que achou. E ele tinha um cão com ele e o cão estava amarrado do lado de fora. E naquela noite um bandido o estava seguindo para pegar esse ouro. Ele tinha tirado das velhas minas espanholas e o estava levando consigo, e o cão começou a latir. E o homem não queria ser incomodado por aquele cão. Ele disse, cale-se. Ele disse, amanhã levarei isto para a cidade e a moral da história é esta. E mandarei pesar e ficarei rico, e comprarei bons carros, e terei todos os tipos de mulheres e grandes festas, e serei um homem rico, pois já requeri o direito de mineração. Estou com um ouro aqui, muito dele, e disse, vou... E enquanto tentava dormir, o cão não parava de latir, pois o cão viu o bandido chegando de mansinho, esperando o garimpeiro dormir. Ele se levantou e tornou a gritar com o cão, disse, cale-se! E o pobre cão ganiu e tentou avisar seu dono que o perigo estava à espreitando. E quando da próxima vez que o cão começou a latir, o garimpeiro estava com uma espingarda. Ele não queria ser incomodado. Então se levantou e atirou no cão. E o garimpeiro foi morto naquela noite pelo bandido. Todos os seus sonhos extravagantes de nada lhe serviram. Por quê? Ele calou a voz que o advertia. Não há ninguém que tente fazer algo. Vocês, jovens, nunca conseguiriam fazer nada errado depois de terem sido criados como foram, sem sentir algo lhes dizendo para não fazer. Agora, nunca calem essa voz que os está advertindo. E lembrem-se sempre, aceitem essa voz que disse, segue-me. E sempre irão se sair bem. Eu creio que irão. Tenho confiança em vocês. Mas lembrem-se sempre de que Jesus, essa voz, está viva na terra esta noite, assim como toda a voz e toda a palavra que falamos ainda está viva quando essa voz é transmitida por essa onda etérea do ar. Vejam, vocês têm um transmissor aqui que a emite. Você é o transmissor que a emite. Agora requer-se a estação para captá-la. E Jesus foi o transmissor da palavra de Deus, pois ele era a triunidade de Deus manifestada em um homem. Ele era completamente Deus e completamente homem. E a trindade de Deus, a trindade dos atributos de Deus, como sendo Pai, Filho e Espírito Santo, foi representada nesse homem, Jesus Cristo. Assim, ali, ele era a palavra. E ele foi o transmissor que disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Estão vendo? Em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Agora, essa palavra saiu de um transmissor. Certo dia ele disse, em verdade vos digo que se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, poderás ter. Agora, se puderem ser a estação para captar isso, por algum controle dentro de vocês, pela fé, isto os porá no ciclo de Deus para um novo nascimento. E nascerão de novo. Então sempre estarão em contato para ouvir essa voz que sempre os avisará quando o perigo estiver por perto. Quando as coisas estiverem erradas, dando errado, ela sempre lhes será uma advertência.
Então, em vez de algum dia serem como esse jovem rico de que falamos, serão um homem como o apóstolo Pedro, Paulo, ou alguém que ganhou almas para Jesus Cristo. Façam isso, jovens. Podemos orar? Senhor Jesus, a juventude, homens e mulheres de amanhã, se houver um amanhã, devemos treiná-los, Senhor. Sentimos essa responsabilidade de treiná-los como havendo um amanhã. Se não houver, então, hoje é o dia. E então, Pai, sabemos que ninguém é aceito aos teus olhos. Nenhuma carne pode se gloriar, nenhuma instrução, por melhores que sejam estas coisas, nem boas obras, nenhuma instituição religiosa, nenhuma psicologia, nada pode confirmar Deus a não ser o Espírito Santo. Ele é um instrumento, Deus mesmo na forma da vida eterna, que pode vir a nós como indivíduos. E somos gratos por isso. Isto foi bem expressado quando Pedro fez a confissão. Disse-lhe Jesus, não te revelou a carne e o sangue. Tu nunca o aprendeste num seminário, nunca o aprendeste em alguma escola. É algo pessoal. Algo que cada indivíduo tem de receber. Tu disseste, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Somos gratos por isso, Senhor. Essa voz ainda está viva esta noite e ainda há postos avançados, postos de escuta, estações de recepção, de fé, que podem aceitá-la. Rogamos que cada um destes jovens a receba, Senhor, no coração. E se lembrem de que não o fazem para ser bons, mas Deus não nos julga pelo que fazemos, mas pelo que aceitamos. Somos salvos por nossa fé e não por nossas obras. Assim, rogamos, Pai Celestial, que captem a visão agora e vejam e ouçam esse grande convite eterno de vem e segue-me. Que cada um deles, Senhor, se desvie de todas as coisas do mundo, desta vida mortal fronteiriça, como estão aqui esta noite, e de cabelo loiro dourado, e alguns de cabelo preto, e olhos escuros, e olhos azuis, e na melhor fase de todas. E como disse o grande escritor, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então não terás neles contentamento. Como, Senhor Jesus, tu disseste a Pedro, quando eras mais moço, tu te levantavas e ias para onde querias. Mas quando já fores velho, alguém te levará para onde não queiras ir. Que se lembrem, agora é o dia, esta é a hora. Concede, Pai. Eu requeiro cada um deles, desde meu próprio filho aqui esta noite, até cada jovem aqui. Sinto que tu puseste em minhas mãos zelar por eles. Eu requeiro todos eles, de Satanás e da morte, para a vida em Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, jovens. Foi muito bom dizer-lhes algumas palavras. E voltarei. Bons jovens, sou grato por vocês. Irmão Fred, o Senhor o abençoe. O Senhor a abençoe, irmã. We're marching to Zion, a